Tá, pessoal, vamos continuar aqui. Então, a questão de número 8. Questão de número 8 que me traz as seguintes informações, então, ali, pessoal. Ó. Então, ele tá dizendo, tá, isso aqui é déficit. Pessoal, déficit não cai, déficit despenca. Todos os exames de suficiência praticamente têm um exercício de DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Nesse exercício em questão aqui, né, a minha DFC, então, ele quer o caixa, ó, alternativa A, o caixa gerado pelas atividades operacionais, alternativa B, o caixa gerado pelas atividades operacionais, C, consumido pelas atividades operacionais e D, consumido pelas atividades operacionais. Atividades operacionais, portanto, tá? É o que ele quer. E aí, pessoal, quem entende um pouco mais de DFC já tem que saber se, poxa, será que é o método direto ou o método indireto? Porque tem duas formas de calcular as atividades operacionais especificamente. Uma é pelo método direto e a outra pelo método indireto. O método direto, eles têm que trazer as informações necessárias para que vocês saibam o que está consumindo, né, diminuindo o meu caixa, e o que está aumentando ou gerando caixa para a empresa. Tá? Aí aqui bem rapidamente, tá, pessoal? Vou falar um pouco a respeito da... Vou fazer um resumão aqui a respeito das atividades, né? Então nós temos 3 atividades. Quando nós formos trabalhar com DFC, demonstração dos fluxos de caixa, nós temos 3 atividades. Quais são elas? Atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Obviamente que, se tratando de fluxo de caixa, nós temos que analisar o que está entrando de caixa ou o que está saindo de caixa relacionado com estas 3 atividades. Atividades operacionais, tudo que envolve a operação da empresa, ou seja, compra, venda de mercadorias, né, pagamento de impostos, porque faz parte da atividade operacional, pagamento de clientes, aliás, pagamento de fornecedores, né, nós não pagamos os clientes, só recebemos recebimento de clientes. Tá? Então, compra de estoques, tá? Venda de mercadorias, atividade operacional, tudo que faz parte da operação da empresa. Atividade de investimento, tudo que envolve a compra de ativo imobilizado, bens, né, do ativo imobilizado, a compra de ações de outra empresa, atividades de investimento, basicamente, né, o que eu vou investir. E atividades de financiamento é quem financia a empresa. Quem são os financiadores da empresa? Basicamente, nós temos 2 financiadores. Quais são eles? Os bancos e os sócios. Então, tudo que envolve movimentação financeira com os bancos e com os sócios é atividade de financiamento. Obviamente que eu posso ou pagar, daí vai sair caixa, que é, por exemplo, na atividade de financiamento, se eu for pagar os dividendos para os sócios, está saindo dinheiro, então está diminuindo, está consumindo caixa. Se eu for receber dinheiro, por exemplo, de um empréstimo bancário, eu vou até o banco me empresta o dinheiro lá. Os bancos são financiadores da empresa, assim como os sócios. Só que aí, nesse caso, quando eu vou emprestar dinheiro, está entrando dinheiro para a empresa. Ah, professor, mas por que os sócios são financiadores da empresa? Ora, porque eles são os primeiros financiadores da empresa, né? Eles que colocam a mão no bolso e falam assim, ó, tá aqui esse dinheiro aqui do capital integralizado, né? E eu quero depois, lá no final do ano, eu quero pegar os meus lucros em forma de dividendos. É isso que acontece. Então, os sócios são financiadores da empresa. Então, sempre que ele entrega dinheiro para a empresa, por exemplo, integralização de capital, a empresa pega esse dinheiro, está entrando dinheiro em qual atividade? Atividade de financiamento. Mas nesse caso aqui, ele quer atividades operacionais especificamente. E eu já adianto para vocês que é método indireto. É uma forma um pouco mais difícil de resolver, método indireto, tá? Porque o método direto, eles teriam que trazer algumas informações mais detalhadas aí. Tá? Como que eu sei que é método indireto, pessoal? Por causa disso aqui, ó. Ele está me trazendo aqui as despesas com depreciação, que nós vamos usar para calcular pelo método indireto. Então, o que nós vamos calcular primeiro aqui? Quem assim, nunca viu DFC na vida, né? Não sabe nem como fazer. Nós vamos descobrir o que gerou ou consumiu de caixa as atividades operacionais. Tá? Então, o que aumentou, se o caixa da empresa, caixa equivalentes de caixa, tá? A conta bancária da empresa, o caixa da empresa, tá?
Tudo que for caixas equivalentes de caixa. O que aumentou de um ano para o outro? Se aumentou o caixa de um ano para o outro, atividades operacionais, quer dizer que gerou caixa. Se diminuiu de um ano para o outro, quer dizer que consumiu caixa. É esse o cálculo que nós vamos fazer, tá? Aí, por que eu sei que é método indireto, pessoal? O método indireto eu sei porque ele está trazendo aqui, ó, por exemplo, ó, em relação ao exercício social encerrado em 2020, ele diz que as contas a pagar e a fornecedores aumentaram 8 mil. Vocês perceberam que ele está trazendo o que aumentou de um ano para o outro, ou seja, de 2020 para 2021 aumentou 20 mil fornecedores a pagar, a conta de fornecedores. Se ele trouxer a variação de um ano para o outro, quer dizer que é método indireto. Eu vou ter que calcular pelo método indireto, tá? Porque o método indireto eu trabalho com a variação. Se fosse método direto, o que eles teriam que trazer para mim aqui nessas informações? Ao invés deles me dizer o que aumentou de 2020 para 2021, eles tinham que me trazer a informação correta. A empresa pagou aos seus fornecedores 8 mil reais. Aí eu poderia chegar à conclusão que, opa, saiu o dinheiro do caixa aqui por 8 mil. Agora não, ele trouxe a informação de quanto aumentou contas a pagar de um ano a fornecedores de um ano para o outro. Aí é método indireto. Porque o método indireto eu vou partir de qual princípio, pessoal? Eu vou partir, sempre vai ser assim. Aqui, pessoal, eu tenho uma estruturinha aqui, uma estrutura que vocês vão ter que saber, que é o quê? Tá. Aqui é o mesmo exercício, pessoal, tá? Aqui é o mesmo exercício. Só que eu mudei ali, coloquei em branco aí para vocês. Mas é o mesmo exercício que está aqui. Ó, o método indireto, portanto, pessoal, vocês vão partir, atividades operacionais, vocês vão partir dos dados retirados da DRE. Quais dados que eu vou retirar da DRE? O resultado líquido do período, tá? Nós vamos partir do resultado líquido do período. Pessoal, aqui está negativo, ó, tá negativo, mas pode ser tanto negativo quanto positivo aqui também, tá? O resultado. Porque se for lucro, eu vou colocar positivo aqui, e se for prejuízo, eu coloco negativo, tá? Mas aqui eu tive um prejuízo, ó. O resultado líquido da entidade foi um prejuízo de 30 mil reais. Então, por isso que eu trouxe negativo ali, tá? Mas se fosse lucro, eu partiria do resultado positivo. Aí, o que mais que eu tiro da DRE? Eu vou tirar a depreciação, vou somar a depreciação, é isso mesmo. A depreciação, normalmente, na DRE, ela está diminuindo, mas aqui nós vamos... Normalmente, não, ela está diminuindo, aqui nós trazemos somando. Vou somar ou diminuir a equivalência patrimonial, tá? Se tiver lá a receita de equivalência patrimonial, eu trago diminuindo aqui, nós já vamos falar sobre isso. E aí eu vou trabalhar com a variação do patrimônio no balanço patrimonial. Por isso que eu falei que é método indireto, né? Porque ele está trazendo a variação aqui, ó. Esses 8 mil aqui é a variação do meu contas a pagar de fornecedores lá. O que eu tenho na variação, então, ali, na variação nessa empresa? Eu tenho estoques, né? Eu vou ter, então, estoques ali, nós já vamos ver isso. Eu vou ter fornecedores também, vou ter obrigações sociais e vou ter clientes. Nós já vamos ver como que nós vamos fazer isso aí, tá? Então, se eu souber, pessoal, que método indireto, eu preciso partir do resultado líquido e fazer a soma da depreciação, soma ou diminuição da equivalência e trabalhar com a variação do meu balanço patrimonial, aí eu já posso começar a fazer o cálculo da minha DFC. Desculpa. Porque quanto que eu tive de prejuízo aqui? 30 mil reais. Trago ali negativo, então, né? 30 mil reais negativo, porque é prejuízo. A partir de agora, eu vou dar um macetinho para vocês aqui, pessoal. Tá? Quando eu tiver na minha DRE, só deixa eu mudar a cor da minha caneta aqui. As contas da minha DRE ali, ó, na DRE, se tiver aumentando na DRE, eu diminuo aqui na minha DFC. Como assim, professor? Depreciação não está diminuindo na minha DRE? A depreciação ela não reduz o meu resultado? Então aqui eu vou trazer somando. Ah, mas aonde que eu tenho depreciação aqui? Vamos ver aqui, ó. Tá lá em cima lá. A entidade reconheceu 16 mil como despesas de depreciação no exercício.
Despesas, então foi para o resultado. Então, reconheceu 16 mil, então trago aqui somando 16 mil reais. Tá bom? Aí, equivalência eu não tive. Mas se eu tivesse receita de equivalência patrimonial, o que ia acontecer com o meu resultado? Não ia aumentar o meu resultado? Então, aqui na DRE eu teria que trazer diminuindo essa equivalência. Se eu tivesse tido uma despesa de equivalência patrimonial, porque eu posso ter também, aí iria diminuir o meu resultado. Aí aqui na DFC eu traria ela aumentando. Então vocês vão ter que saber isso, pessoal. DRE, se aumentar na DRE, diminui aqui na DFC, com exceção do resultado. O resultado foi um prejuízo, trago diminuindo. Se fosse lucro, traria somando. Mas por que eu faço isso, pessoal? Por que não? Eu gosto de fazer vocês entenderem, né? Porque a depreciação, por exemplo, vamos pegar a depreciação aqui como exemplo. Está lá em cima, lá a depreciação, ó. Pensem comigo, a depreciação é um fluxo de caixa? A empresa ela paga a depreciação? Não, ela não paga a depreciação. Ela tira dinheiro do bolso dela, vai lá no caixa, 16 mil está aqui, 16 mil vou pagar a depreciação. Não, a depreciação é um desgaste do meu ativo imobilizado, que eu debito lá, eu credito o meu ativo imobilizado, depreciação acumulada, e debito aqui na DRE, na demonstração do resultado, 16 mil, debito ali. Tá? Mas então por que eu estou trazendo aqui na DFC se não é um fluxo de caixa? É justamente porque não é um fluxo de caixa que é como se eu estivesse fazendo o estorno dessa depreciação. Nesse resultado, nesse prejuízo de 30 mil aqui, eu estou com a depreciação diminuindo ali. Esses 16 mil impactaram nesse prejuízo. Então agora eu somo para tirar a depreciação desse prejuízo ali. Se eu não tivesse tido essa depreciação, esse prejuízo não seria 30 mil, e seria sim 14 mil reais. De prejuízo, porque aí eu ia tirar essa depreciação dali, vocês perceberam? Então é isso que eu estou fazendo, porque não é fluxo de caixa. A equivalência patrimonial, eu faço esse ajuste aqui também, justamente porque ela não é um fluxo de caixa também. Então se estiver somando na DRE, eu tiro aqui, diminuo aqui na DFC. Se estiver diminuindo na DRE, eu diminuo aqui na DFC. Tá? E agora sim, pessoal, agora nós vamos trabalhar, deixa eu só apagar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Agora nós vamos trabalhar com a variação do balanço patrimonial. Quais são as contas que eu tenho do balanço patrimonial? Então, aqui, ó, no item 1, ele está dizendo que a entidade adquiriu um imóvel a ser ocupado por 40 mil. Tá, pessoal, isso aqui eu não vou usar. Por quê? Porque imóvel não é operacional. Imóvel é atividade de investimento. Lembra que eu falei? Compra de imóvel, atividade de investimento. Aqui nós estamos trabalhando só com as atividades operacionais. Aí ele no item 2 ele diz que os seus estoques de mercadorias para revenda diminuíram de um ano para o outro. Diminuíram em 32 mil em relação ao exercício social de 2020. Pessoal, aqui outro macete que eu tenho que dar para vocês, tá? No ativo, se aumentar, é a mesma coisa que na DRE. Se aumentar de um ano para o outro, eu diminuo aqui na DFC. O contrário também é verdadeiro. Se estiver diminuindo de um ano para o outro, eu aumento aqui na DFC. Isso é o ativo, tá? Então, ativo aqui. O que aconteceu com os meus estoques? Aumentou em 32 mil reais. Estoque é ativo? Se aumentou... diminuiu, desculpa, né? Diminuiu de um ano para o outro. Diminuiu em 32 mil. Se diminuiu no ativo, o que eu faço aqui? Eu trago somando esses 32 mil aqui na minha DRE. Tá bom? Tá. O que acontece aqui? Macete para vocês lembrar lá na hora da prova isso aqui. Tudo que tiver relação com a mulher... agora eu vou apanhar aqui. Agora eu apanho na live aqui. Se vocês pudessem, né, me bater aqui, a mulherada ia me bater. Por quê? Porque tudo que tiver relação com a mulher... mulher não é do contra. Se o homem quer fazer alguma coisa, a mulher não fala assim, não, vamos fazer outra coisa. Então aqui, se aumentar na DR, né? Mulher gosta de DR, discutir relação. Na DRE, se aumentar, eu diminuo aqui na DFC. Tô brincando, mulherada, viu? Ativo. No ativo, se aumentar, eu diminuo. Se diminuir, eu aumento. É o contrário, né? Já no passivo, agora, no passivo se aumentar, aumenta, e se diminuir, diminui. Tá? O passivo são os homens. Nossa, ficou meio feio, né? Homens passivos, não. Mas o homem, né? Ele faz tudo o que a mulher manda. Essa é a verdade, né? Essa é a realidade. Até porque se não fizermos tudo que elas mandam, a discussão nunca acaba. Não é verdade? Os homens que estão aí. Tá, mas não vou parar de falar isso aqui, senão elas vão ficar bravas comigo.
Mas é isso, um macete para vocês lembrar, tá? Então, DR, demonstração do resultado, não é como que é? Não é a discussão, né, da relação lá, é demonstração do resultado. Se aumentar, diminui, se diminuir, aumenta. Ativo, se aumentar, diminui, se diminuir, aumenta. O que é isso no ativo? De um ano para o outro, pessoal, é a variação. Então, o estoque diminuiu de um ano para o outro, aqui na minha DFC eu trouxe ele somando nas minhas atividades operacionais. A entidade reconheceu ainda ali, ó, 16 mil como despesa de... Ah, não, isso aqui nós já vimos. Ó, em relação ao exercício social de 2020, as suas contas a pagar a fornecedores aumentaram. Fornecedores é o que, pessoal? É passivo. Olha o macetinho do lado. Se aumentar, aumenta. Se diminuir, diminui. Então, esses fornecedores, esse valor de 8 mil que aumentou de fornecedores, eu aumento aqui na minha DFC também, porque aumentou de um ano para o outro, né? E as obrigações sociais trabalhistas diminuíram. Opa, ó a palavrinha, diminuíram. O que é obrigações sociais trabalhistas? É passivo. Então, no passivo você diminuiu, aqui na minha DFC também trago diminuindo esses 4 mil reais ali. Tá? E os meus clientes? Eu tive ainda clientes, ó. Ó, em relação ao exercício social encerrado em 2020, as contas a receber, clientes, é o quê? É ativo. Aumentaram de um ano para o outro por 20 mil reais. Se aumentou, o que eu faço aqui na minha DFC? Aí é ativo, né? Se aumentar, diminui. Então, trouxe aqui diminuindo 20 mil reais, porque aumentou, né? Ativo, se aumentar, diminui. Se diminuir, aumenta. Passivo, se aumentar, aumenta. Se diminuir, diminui. Perceberam? Isso nós estamos falando do balanço patrimonial, a variação de um ano para o outro. E agora, pessoal? Ufa! Agora é só somar e diminuir tudo isso aí. Chega no valor de 2 mil reais, que é a alternativa A do exercício. Marca e vai para casa ser feliz. É isso mesmo, pessoal. Você tem que entender, deve ser dessa forma. Ah, professor, mas como que chega nesse resultado ali sem saber quanto pagou aos fornecedores? Porque realmente nós não sabemos quanto pagou, só quanto aumentou de um ano para o outro de cliente. É porque nós fazemos uma conta de chegada, pessoal. Nós partimos do resultado líquido do exercício, fazemos os ajustes necessários, depreciação e equivalência patrimonial, levando essa regrinha aqui do lado, levando esse macetinho que eu trouxe aqui para vocês em consideração, e depois trabalho com a variação do balanço patrimonial, quanto que aumentou cada uma das contas relacionadas, obviamente, com a atividade operacional. Né? Tudo que não for atividade operacional eu desconsidero. Por exemplo, o que eles trouxeram lá, imóvel, né? Imóvel não é operacional, compra de um imóvel. Alguma dúvida? Sim ou não? Eu teria uma pergunta. Isso mesmo, eu teria uma pergunta. E se fosse o método direto? Como eu falei, pessoal, método direto, aí o que ele iria colocar aqui, ó? Tá, eu vou apagar tudo isso aqui para ficar mais didático aí para vocês. Ao invés dele trazer o que aumentou de um ano para o outro, como eu falei aqui, ó, no estoque, por exemplo, ó, o que aumentou de mercadoria, ele trouxe aqui estoque de mercadorias, diminuiu aqui. Não vamos pegar o estoque, porque ele não iria trazer informação de estoque. Ele iria pegar, por exemplo, fornecedores ou clientes. Vamos pegar aqui clientes, ó. Aqui, ó. Ao invés de ele trazer o que aumentou de clientes a receber de um ano para o outro, que foi 20 mil aqui, ele teria que trazer o valor que efetivamente foi recebido dos clientes. Aí seria método direto. Se ele colocasse assim, ó, em relação... Então, se ele colocasse assim, ó, foram recebidos dos clientes 20 mil reais. Aí eu iria pegar esse valor de 20 mil reais e iria aumentar no cálculo das minhas atividades operacionais de clientes. Porque eu recebi, eu sei que eu recebi. Como ele não trouxe essa informação e trouxe quanto que aumentou de um ano para o outro, aí eu tenho que fazer usar esse macetinho aqui e fazer esse cálculo de chegada, partindo do lucro, como eu falei, e trazendo até chegar nesse valor ali. Tá? Vocês perceberam? Então, seria dessa forma que nós iríamos fazer.